Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar, e hoje estamos aqui com ele, a sexta geração do Toyota RAV4. Renovado no meio do ano passado, ele chega às concessionárias Toyota de todo o Brasil, agora em maio de 2026. E olhe bem para esse carro, porque você está diante do carro mais vendido no mundo em 2024 e em 2025, sempre ultrapassando a marca de 1 milhão de unidades anuais. Qual seria a razão de tanto sucesso, hein? Ele chega importado do Japão e, embora a plataforma TNGA seja praticamente a mesma da quinta geração, agora ele tem mais rigidez torsional e apenas variantes eletrificadas mundo afora, tanto a Heavy quanto a PHEV. No Brasil, porém, ele chega sempre em duas versões, S e SX, sempre com o sistema híbrido pleno e tração integral, entregando 239 cavalos de potência combinada. E olha bem para esse carro de novo, porque você vai ver muito do próximo Corolla nesse carro aqui. O preço? Bom, o mesmo da linha 2024 e 2025. Será que vale a pena colocar um RAV4 tal como 1 milhão de pessoas fizeram ano passado? Vou tentar te contar depois da vinheta com eles, Sushi, Sashimi, Origami, Goku, Gohan, Delarco. Vai! Pois é, meu caro youtuber espectador, são 30 anos, aliás, mais de 30 anos de trajetória já do RAV4. Eu mesmo sou mais novo do que esse carro aqui. É realmente impressionante como o tempo passa, não é mesmo? E a gente está diante aqui de um dos carros mais aclamados mundo afora. Só em 2025 ele superou rivais como o Tesla Model Y, Ford F-Series e o próprio Corolla Sedan. Ele manteve as 1 milhão de unidades anuais vendidas, enquanto os demais colocados desse pódio não beliscaram a casa da unidade de milhão. Mas o que poderia explicar tanto sucesso? Sobretudo, além da confiabilidade e durabilidade, a previsibilidade. Sim, a Toyota nunca se arriscou a dar o passo maior que a perna. Desde 97 aposta em tecnologia híbrida, fazendo do Prius o primeiro eletrificado das massas. Relativamente robusta e se provando bastante realista à realidade dos consumidores mundo afora, a tecnologia híbrida da Toyota foi evoluindo um passo atrás do outro. Enquanto montadoras alemãs sofriam com crises de emissões dos seus motores a diesel, montadoras americanas não achavam a receita de sucesso para os seus modelos 100% elétricos e a indústria chinesa corria contra o tempo para agregar valor e qualidade aos seus carros que rapidamente surgiram para substituir bicicletas nas ruas de megalópolis. Você junta tudo isso a uma história de mais de 30 anos iniciada no longínquo 1994, quando eu nem mesmo era nascido. O RAV4 surgiu para consumidores que desejavam um veículo que tivesse a maioria dos benefícios dos SUVs da época, aqueles com carroceria por cima de um chassi de picape. A ideia era oferecer maior espaço para carga, melhor visibilidade e a opção de tração nas 4 rodas, juntamente com a manobrabilidade de um carro de porte médio. Leia-se aí o consagrado Corolla. Aliás, o 4 aqui no nome do RAV4 faz referência justamente a isso, né? Tração nas 4 rodas. RAV4 é a sigla para Robust Accurate Vehicle with 4-Wheel Drive, ou em bom português, veículo robusto e preciso com tração nas 4 rodas. De geração em geração, ele foi fincando espaço no imaginário da classe média que queria um SUV para chamar de seu, de preferência robusto e com baixo consumo de combustível, sem soluções mirabolantes para isso. Agora, ele chega na sua 6ª geração, que sim, manteve a plataforma de antes, a TNGA-K, variante para carros maiores dos segmentos D e E. E diferentemente de antes, o RAV4 agora globalmente é oferecido sempre com algum grau de eletrificação Heavy, como essa versão aqui, ou PHEV, que a gente teve por um breve período de tempo aqui no ano passado e deixou saudade, né? Foi um lote bastante breve, fazia de 0 a 100 em menos de 7 segundos, um carro bem legal.
Bom, mas chega de historinha e vamos começar a descobrir o que mudou efetivamente. Pois é, eu até cutuquei aqui o pessoal da Toyota para saber quando a gente poderia ter a versão híbrida plug-in novamente no nosso mercado, mas não obtive respostas assertivas. A grande verdade é o seguinte, esse carro sendo o mais vendido do mundo, ele precisa atender mercados onde ele é mais demandado, coisa que não é exatamente o caso do Brasil, não é? O Toyota RAV4, tal como seu arquirrival aí Honda CR-V, que também tem um conjunto heavy de tração integral, não estão, digamos, deslanchando muito em vendas aqui no Brasil, em comparação com SUVs híbridos plug-in chineses dessa faixa de preço, né, dos 300 mil aos 350 mil reais. E aqui na dianteira, por exemplo, você vê um carro que tem 1,85 m de largura. É menor do que um Aval H6 e também que um BYD Song Plus Premium, para trazer para comparação carros também de tração integral. Mas aqui na dianteira você vê o conceito Hammerhead, né, tubarão martelo, esse conceito de design que já está no Prius e que sim, vai ser a tendência de design da Toyota para os próximos anos. Por isso mesmo, olhe bem para essa carinha aqui, porque o próximo Toyota Corolla, tal como o conceito já nos adiantou, vai seguir muito dessa linha aqui, vai beber muito dessa fonte. Bem, de toda maneira temos aqui esses faróis em C na parte superior, bastante bonitos aqui, especialmente de noite também. O farol de neblina mais aqui embaixo, conjunto todo de LED, o símbolo da Toyota bem destacado aqui nessa porção mais horizontal aqui, desse prolongamento do capô. E aqui embaixo essa nova grade, né, que tem um elemento por dentro aqui dos furos, dá uma sensação de que são luzes, mas não é não, é só um alumínio aqui, algo imitando um aço escovado que fica bem bonito. Aqui embaixo a gente tem um esqui, nesse esquema que a gente já viu aí presente em carros como o Yaris Cross, com essas fendas, né, ó. E aqui embaixo também está um pouco mais da grade de refrigeração do sistema, né, todo aqui, afinal de contas, a gente tem sim um motorzão a combustão, basicamente um Big Block com 2,5 litros de deslocamento. Vamos na lateral então, porque já te adianto, dimensões não mudam. Sim, porque embora essas belíssimas rodas Aro 20 sejam novas, a distância que separa cada uma delas é a mesma de antes, 2,69 m. É uma medida um pouco inferior aí aos mais de 2,70 m que você costuma encontrar em carros desse segmento. Leia-se aí o próprio Song Plus Premium, Aval H6 e também o Renault Koleos. Sim, você já viu detalhes dele por aqui. Em breve você vai ver como ele anda. É um carro que eu estou trazendo para comparação, porque também belisca os 300 mil reais. É um carro heavy, mas que tem tração apenas na dianteira. Mas por dentro tem bastante luxo, coisa que esse carro você vai me dizer já já. Outra coisa também, 4,60 m, também é o mesmo comprimento de antes. São 10 centímetros de comprimento a menos que um Honda CR-V e 18 a menos que um Renault Koleos. Segundo a Toyota, no entanto, essa plataforma aqui está 9,7% mais rígida. São reforços estruturais que eles fizeram na coluna A, na coluna D e também na porção front-end do carro, né? Justamente para você ter uma condição de rodagem diferente entre as gerações, lógico, nessa aqui um pouco melhor. As suspensões também foram revistas, McPherson na dianteira, Multilink na traseira, o vão livre é de 20 centímetros e o ângulo de entrada é de 21 graus e o ângulo de saída de 23 graus. E vale lembrar também que em outros mercados existe a versão GR desse carro aqui, mais ou menos ao estilo do que acontece com o Corolla Sedan, né? São incrementos visuais, mas que no caso aqui do RAV4 até tem uma suspensão um pouco mais firminha, um pouco mais robusta. Lembrando que aí sim a versão GR é só nas versões híbridas plug-in, que ganhou aliás bateria maior, né? Saiu de 18 kWh para 22 kWh, possibilidade de carregamento rápido, ou seja, o RAV4 plug-in melhorou bastante também em relação à geração passada. A gente não tem ele aqui por enquanto, e essa bateria aqui do Heavy, desse carro que a gente tem no Brasil por enquanto, é aquela menorzinha de 1,6 kWh, parecida justamente com o do Renault Koleos e também com o do Honda CR-V. Agora vamos ver o design da traseira, porque diferentemente da lateral e das dimensões, aqui tem mais mudança sim. Já coloquei o carro aqui em favor da luz do sol, enquanto as nuvens aqui da região de Amparo não decidem em que posição do céu elas vão ficar, para você olhar essa traseira que, caramba, vou te dizer, hein? Que solução interessante que eles deram aqui. Parece futurista, ao mesmo tempo que parece robusta. Te falar, gostei.
Gostei dessa traseira. Eles não incorreram na mesmice de fazer isso aqui um ciclope, né? No entanto, há essa ligação aqui em preto brilhante que abriga o pequeno logo da Toyota e o logo gigantesco aqui, RAV4, né? Aliás, a Toyota reconhece, na verdade, a importância desse carro, né, para suas vendas globais e quer fortalecer esse nome trintão já, né? Um nome que carrega aí uma tradição já no segmento, por isso até essa estratégia de fazer o RAV4 parecer uma marca dentro da Toyota, né? Bem ao exemplo do que a Ford fez com a linha Bronco, por exemplo, ou mesmo até que a GWM faz com a linha Aval. Outra coisa também, uma alteração de estética, aliás, uma alteração estética, né, em relação à geração passada, é que aqui nós não temos mais a saída dupla de escape, né? Antes você tinha o final ali da descarga bem acomodado aqui na extremidade dos para-choques, agora não. É uma peça mais robusta aqui embaixo, inclusive com esse esquema de fendas nesse esqui, igual você tem lá na frente. E uma coisa interessante é que você tem ainda assim uns 3 dedos aqui, só para não dizer que não falei das flores, só para não dizer que a traseira do carro termina em si mesma, né? Sem esse sobressalto do para-choque, que protege você sim de leves abalroadas. Bem, aqui a tampa é elétrica, não poderia ser diferente. Essa versão SX, vou te dizer sobre preços e equipamentos já já, especialmente sobre as diferenças de equipamentos. Mas essa versão SX, a mais completa, tem aquela possibilidade de você abrir, aliás, fechar a tampa, né? Assim, ó. Pera aí, vamos lá, fechou. Fechou. Vou abrir novamente. E aí o que acontece? Abriu. Aí você tá cheio de compra aqui. Fui lá, carreguei, peguei minhas compras. Tô de coisa cheia aqui. Posso passar o pé e ele vai fechar. E assim eu vou numa boa embora. Muito bom isso também. Aqui, obviamente, a iluminação toda de LED e, aliás, deixa eu abrir novamente para a gente descobrir se tem step ou não nesse compartimento aqui. Vamos lá. Tem step. Olha que beleza. Tem step, tem redinha. A Toyota sabe realmente onde o calo aperta, não é mesmo? E aqui você ainda tem um pouco menos de litragem nessa versão, porque você tem o sistema de som assinado aqui JBL, então você tem subwoofer aqui que acomoda, toma para ele um pouco do espaço que seria para sua bagagem. No caso da versão básica, que não tem o som assinado, a versão S, são 514 litros, né? E aqui um pouquinho menos de 500. Aliás, deixa eu já te falar de preço. O RAV4 na versão S, R$ 317.190. A SX, essa que eu estou te mostrando, mesmo preço de antes, R$ 349.290, né? Mesmo preço da linha 24, 25 na versão SX Connect. E sobre equipamentos eu vou te falar lá na frente. Agora vamos falar de motor, e aí eu aproveito o ar-condicionado para te falar o que esse carro tem e o que ele não tem na versão básica, né? Vamos lá. Bem, não custa lembrar de que os freios são a disco nas 4 rodas, função auto-hold, freio de estacionamento eletrônico, e os pneus têm medidas 235/50. 235/50, isso, eu não estou maluco, é isso mesmo. E caramba, hein? Que frente legal também. Os caras acertaram no design do carro. E aqui embaixo do capô, capôzinho bem leve, me parece ser de alumínio. Ih, rapaz, vareta, hein? Mas se a Toyota, que faz o carro mais vendido no mundo, não sabe fazer carro, eu não sei quem sabe. Bem, aqui o bom e velho já, né, conhecido de nós brasileiros, 2.5, 4 cilindros, naturalmente aspirado, que roda em ciclo Atkinson. É uma solução diferente do que a gente tem em rivais chineses, por exemplo, que apostam nos motores 1.5 sobrealimentados. Sozinho, esse Big Block da era moderna rende 8 cavalinhos a mais do que antes, 186 ante 178 do modelo 25. O torque é praticamente o mesmo, 22,5 kgfm desse motor a combustão sozinho. O motor elétrico traseiro sozinho, 54 cavalos e 12,3 kgfm de torque, e o motor elétrico dianteiro sozinho entrega 136 cavalos e 21,2
kgfm de torque. Tudo isso, a potência combinada, segundo a Toyota, saiu de 222 cavalos para 239 cavalos e o torque, como sabemos, a Toyota não divulga, né? Portanto, a gente pode considerar aí basicamente o torque dos motores elétricos, algo como 32 kgfm. Agora, essa potência de 239 cavalos podia ser um pouquinho mais, né? Os rivais chineses têm sempre mais de 300 cavalos, o Renault Koleos tem 245, de toda forma, ainda são mais que os 207 cavalos do CR-V híbrido Heavy também, outro que está aí na faixa dos 350 mil. No mais, segundo o Inmetro, médias de consumo na cidade de 15,3 km por litro, na estrada 14,1, lembrando que esse carro é sempre gasolina. E não deve tardar até que esse carro comece a queimar etanol também. O peso, 1.770 quilos, o tanque tem 55 litros e a Toyota não divulga em sua ficha técnica o número de 0 a 100, algo que João Anacleto tratará de medir com seu equipamento V-Box quando o carro estiver por lá. Agora eu vou reposicionar o carro mais uma vez para te mostrar como é o espaço no banco de trás e aproveitar para falar sobre equipamentos. Opa, vamos lá. Que belo revestimento, não? Olha, um couro bem liso, macio, muito bom mesmo. Eu só acho que o espaço aqui para as pernas não é dos mais generosos, puxando de cabeça, especialmente o Koleos, que é um carro que está bem fresco na minha memória. Puxa, o Koleos eu lembro de gravar o vídeo, você vai ver, dia 17, eu conseguia dobrar a perna aqui, com o banco ajustado para eu dirigir. Os números não mentem, né? O entre-eixos um pouco menor, o espaço aqui atrás não vai ser maior do que quem tem um entre-eixos ainda maior. Saídas de ventilação aqui, a gente não tem uma terceira zona, só as duas zonas ali mesmo. E eu tenho o banco aquecido aqui para esses assentos. Então, música, vamos ver se eu mato ela. Quase. Bancos com aquecimento e duas saídas de carregamento USB-C de 15 watts de potência. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui no conforto do banco de trás e te falar sobre equipamentos das versões. Como eu te falei, são duas, né? A S e a SX. Antigamente a gente tinha a SX e depois você pulava para híbrida plug-in, coisa que não acontece mais. Bem, basicamente eu vou te falar o que essa versão SX topo de linha traz a mais em relação à de entrada, porque tudo o resto que você vê é item de série. Então nós temos a mais limpador automático do para-brisas. Não tem isso aí de série desde a versão de entrada, eu achei puxado. Aqui a gente tem mais tampa do porta-malas com a função Walk Away. Na verdade é aquela que você pode se afastar do carro e a tampa fecha. Teto solar panorâmico é exclusivo aqui dessa versão, topo de linha. O sistema de som assinado JBL, igual eu te mostrei lá atrás, com o subwoofer tampando um pouco do espaço do porta-malas. Navegação embarcada na central multimídia, Park Assist. Esse carro tem também a função de estacionar sozinho. O farol alto adaptativo não é a comutação automática, isso aí os dois têm. O que esse aqui tem a mais é o farol alto inteligente, aquele que faz a luz acompanhar, se tem alguém vindo ele não deixa ofuscar, é o farol alto inteligente. Câmeras 360, outra coisa que podia ter desde a versão de entrada também. E o head-up display, que só essa versão aqui tem. Outra coisa interessante também, preço de manutenção, né? Foi uma das premissas desse carro que muita gente gosta, é justamente a confiabilidade, o fato dele não quebrar nem com granada, como diz João Anacleto. Um abraço para dona Paula, que é feliz proprietária de um RAV4 também. Que ano que é? 2017, 2015? Acho que é 15 e 16. Bem, aqui nesse carro, falando de revisões de 10 em 10 mil quilômetros, com preços assim irrisórios, pensando na categoria do carro, né? Primeira revisão, R$ 559, e da segunda até a quinta revisão você paga o mesmo preço, R$ 1.109. São R$ 85 por mês durante 5 anos. Bastante interessante, né? E também esse carro aqui entra no programa Toyota 10, que é aquele programa que, conforme você vai fazendo essas revisões programadas, né? São revisão anual ou 10 mil quilômetros. Conforme você vai cumprindo esse cronograma de revisão, você pode estender a garantia original de 5 anos para até
10 anos, né? Isso aí é um diferencial e tanto aqui para os carros da Toyota, né? O único asterisco que seria dessa cobertura é a cobertura de 10 anos ou de 10 mil quilômetros ou a cada 12 meses, né? Essa cobertura que vai se renovando a cada 12 meses ou 10 mil quilômetros, contempla peças de carroceria, sistema de arrefecimento, componentes elétricos e eletrônicos, motor, transmissão e freios até o limite máximo de 60 meses, totalizando 120 meses, quando somados à garantia inicial, e 200 mil quilômetros para uso particular ou 100 mil quilômetros para uso comercial, o que ocorrer primeiro. Esse programa também se estende ao sistema híbrido. Interessante, né? Vamos então ali no banco da frente, ver o que mais que a gente tem ali. O painel ficou muito legal também. Vamos ouvir o barulho da porta que vocês tanto gostam. Barulho de carro premium. Fecha que é uma beleza. Fechando aqui. Cara, que legal que ficou esse painel aqui do RAV4. Tem uma pegada retrofuturista aqui que me agradou, viu? Ele é meio que dividido em andares, né? Então ele conversa aqui com a porta, tem essa tira de couro ali em cima, no mesmo tom aqui do revestimento, que depois desce para esse andar aqui de baixo, que depois desce para esse e vem... Tem neurônio aqui dentro, tem uma coisa bastante bem feita, né? Bem pensada para agradar clientes do mundo todo, né? Pensar que esse carro tem que vender nos Estados Unidos, tem que vender no Japão, na Europa, no Brasil, na África, na Ásia inteira. Não dá para arriscar muito, né? O cara tem que sentar nesse banco e encontrar rapidamente como faz para dirigir. E tá tudo realmente à mão. Olha aqui a posição dos vidros elétricos. Foi a primeira vez que eu entrei num carro que eu fui abaixar esse vidro e abaixei esse vidro e não cliquei acidentalmente no botão do vidro de trás. Tenho reparado isso, como os comandos estão recuados e aí você aperta sem querer. Sabe, são pequenas coisinhas que vão te fazendo entender por que esse carro é um sucesso há tanto tempo, né? E o volante também eu gostei demais, cara. A empunhadura muito boa, o aro um pouco mais fino, uma pegada muito boa aqui. Essa parte central aqui do volante, o miolo, um pouco mais... Um pouco não, né? Quadrada, basicamente. Remetendo aí a carros dos anos 90. Que coisa legal, cara. Gostei bastante. Bom, no mais, o que você tem aqui são comandos rápidos para o sistema de Park Assist. As câmeras 360 também, que você tem aqui. Eles disseram que esse software é novo, né? Que ele tem uma nova plataforma aí preparando a linguagem, né, digital da Toyota para inteligência artificial, atualizações over the air, mas ainda senti que esse software poderia ser um pouco... Ai, tá vendo? Poderia ser um pouquinho mais rápido. Ó. Eu aperto aqui na câmera, quero sair. Ainda tem aquele 1 segundinho entre você apertar o botão e ela responder. Isso existe basicamente em qualquer Toyota, né? Claro que quando o carro é menos caro, a coisa fica um pouco pior, mas ainda existe. Aqui, ó, eu aperto a câmera, que tem uma outra função também, que você consegue deixar o chassi transparente, aqui, ou você pode vir aqui, ó, configurações, aí, tá vendo? Tudo tem um delayzinho. Aqui, ó, exibir 3D de auxílio, Advanced Park, também, que você consegue configurar as coisas do Park Assist. Vamos voltar aqui para a Home dessa central. Volta aqui, configurações, fecha. Aqui, Home. Bem, como eu te falei, ele tem navegação embarcada aqui no caso dessa versão. Não utilizei, a gente veio conectado aqui com Android. Tem Android e Apple também, a possibilidade de conexão. Mas ele tem aqui a navegação embarcada, que ó, tem até a função de pinçar. Isso aqui não é qualquer central que tem, não. Essa capacidade da tela. Muito interessante isso. Aqui são funções do áudio, do que está tocando, as fontes que você consegue... Olha o tamanho da letra. Olha o tamanho da letra da fonte dessa central. É para todo mundo conseguir ler, meu amigo. É para desde você com 18 anos, acabou de tirar CNH, até seu avô que está com 80 anos, que já
tá começando a parar de dirigir, é para geral sentar aqui e não ter medo, e não ter dificuldade de mexer. Tem tudo isso por trás desse carro. Aqui comandos do telefone e aqui os ajustes, ó. Você pode colocar perfis, Bluetooth e Wi-Fi. Aqui você pode fazer também, ó. Wi-Fi só pode ser usado enquanto o Android Auto está desligado. Então você precisa, né? O celular precisa rotear aqui a internet também. Voltando aqui, navegação, MIDI som, assistências à direção, suporte ao motorista, piloto automático com radar dinâmico, piloto automático com radar dinâmico, aceleração, você consegue colocar, né, por exemplo, tá a 120 por hora, coloquei, estou atrás de um caminhão, baixou para 60, a hora que eu afastar, como é que ele vai reacelerar? Baixo, médio, alto? Piloto automático com radar dinâmico com RSA, que se sugere a velocidade fixa com base no limite de velocidade detectado. Ah, ele tem a leitura de placa também. Compensação do limite de velocidade. Ajusta o desvio do limite de velocidade detectado, né? Ou seja, você pode ter uma gordurinha ali, coloquei 120, ele pode beliscar os... Aqui, ó, pode beliscar os 122, entendeu? Para ele não ficar também uma coisa muito mecânica, né? Muito sem margem para nada. Redução de velocidade em curvas, muito legal isso aqui. E aí você pode colocar que quando chegar numa curva, opa, não quero que ele seja o adaptativo, quero que ele volte para o... Ai, caramba, dei uma oclada no meu óculos, no meu olho. Quero que ele volte para o piloto automático, tem isso também. Aqui, suavização de colisão, mitigação de colisão, na verdade, né? Sistema de saída de faixa, monitor de ponto cego. Aliás, funciona muito bem o sensor de ponto cego desse carro. Vinha vindo uma moto, eu estava vindo para cá, tava uma moto a milhão num ponto cego meu, real no ponto cego, ele me alertou e a moto estava distante até, mas a moto estava indo muito rápido, ele realmente me ajudou ali. Sistema de pré-colisão, né? Aqui, ó, ligado. Pode oferecer um aviso ou frenagem automática de emergência quando possíveis obstáculos à frente. E saída, assistente de saída segura, né? Também, aquele lance de você vai abrir a porta, tá passando alguém, ele te avisa para você não derrubar uma moto, alguém passando de bicicleta. Assistente de estacionamento, auxílio de estacionamento, alerta de tráfego cruzado traseiro, esse carro tem também. O freio de emergência traseiro também, caso ele identifique um obstáculo, ele freia automaticamente. Detecção da câmera traseira de pedestres também, outra coisa que ele é capaz de identificar, caso esteja vindo alguém andando, ele é capaz de fazer também. Monitor de vista panorâmica Advanced Park. Ah, e aqui volta as câmeras 360. Então, quer dizer, é o pacote, é o que você espera de uma central multimídia, né? Tudo à mão, tudo de fácil entendimento, sem muita, meu Deus, tá embutido num outro menu, que não sei o que lá, que eu não achei. Isso aqui não acontece. Possibilidade de desligar a tela para você limpar com um detergentezinho para você conseguir enxergar. E aqui você tem atalhos rápidos para os modos de condução que você pode mudar por aqui também, por esse botão. Modo de condução normal, tem o Eco e tem o Sport também, vai dando a artezinha aqui no painel. E aí, além dos Drive Modes convencionais, que seria normal, Eco e Sport, ele tem também o Custom, que é o customizável. Você consegue colocar o motor, direção e ar-condicionado em diferentes modos. Então eu quero o motor no normal, o ar-condicionado no Eco, por exemplo, né? Então você consegue setar separadamente. Mas, além disso, se você está aqui no modo normal, você tem como colocar o controle de tração numa configuração diferente. Você tem o Trail, que seria para uma situação de off-road, mas com aderência, e você tem o Snow, que seria uma condição de fora de estrada de pouca aderência, no caso de neve. Ou você deixa aqui no modo normal. Achei isso bem interessante. No mais, quebra-sóis aqui tem espelho, o retrovisor é eletrocrômico e aqui você tem o teto solar, que sim, é panorâmico. A cortina abre até lá e nessa outra tecla você abre o vidro. Uma abertura bem interessante também. Consegue mais para trás? Não, a abertura é essa mesmo, essa aqui. Mas a abertura da área envidraçada é bem interessante aqui. Bom, carregador de celular por indução, acho que eu já te falei, né? As saídas de carregamento aqui também. Aqui tem 45 watts de potência. Aqui você tem um Hill Descent Control e aqui você desliga o controle de tração. Porta-luvas aqui, ele não é forrado, tá? E desse lado a gente tem banco elétrico, numa boa. E desse lado, hein? Vamos descobrir. Ah, tem elétrico também.
Outra coisa que eu achei legal é isso aqui, ó, esse porta-objetos. Ele pode abrir para cá, ó, abriu para cá. Tem mais uma saída de transferência de dados USB-C ali, carregamento 12 volts, ou você fecha e ele pode abrir assim. Legal isso, né? Engenhoso. Será que ele sai de tudo? Pode sair de tudo também. Pode virar uma bandeja? Ah, que legal, rapaz. Vira uma bandeja ainda. Bem bolado, bem bolado. E aqui no volante estão os comandos de fácil acesso aqui do piloto automático adaptativo. No mais, a transmissão é automática do tipo CVT, o carro tem 7 airbags, você tem a função B aqui do câmbio também, que privilegia um pouco, seria como se fosse um freio motor, né, para privilegiar ainda mais o carregamento da parte elétrica. Uma coisa que eu notei e senti falta, você não tem pedal shifters aqui, nem para ativar esse modo B de maneira mais rápida, né? De repente você está numa descida de serra, você já quer aproveitar para carregar mais a bateria, talvez colocar numa borboleta aqui, né, para não ter que mudar na alavanca. Enfim, tô sendo cri-cri já. E no mais, é isso. Deixa eu ver. Ah, não te falei das cores, né? Para não te dizer que eu não falei das cores, deixa eu te falar aqui. Ó, é o seguinte, são as cores preto altitude, uma cor metálica, branco lunar, cinza titã, em ambas as versões, essas que eu te falei. E a versão SX, a topo de linha, oferece 2 opções exclusivas, incluindo a inédita Imperial Aureum e também a azul topázio. São bem bonitas as cores, a gente pode ver aqui as demais cores dos carros disponíveis, tá tudo aqui. O painel tem 12,3 polegadas e a central multimídia 12,9 polegadas. É mole? Bem, eu acho que eu já te falei tudo que eu tinha para falar desse carro aqui, para te mostrar em detalhes. Agora vamos rodar e ver, afinal de contas, né, como ele se comporta. Deixa eu mudar novamente aqui, nosso porta-objetos. Como ele se comporta em ruas e estradas, mais em estradas, né? Tava um trânsito danado saindo de São Paulo. Preferi dirigir esse carro só na estrada. Ah, e antes que eu me esqueça, sim, diferentemente de outros híbridos heavy, próprio Renault Koleos, por exemplo, o Koleos não tem, e o RAV4 tem, o EV Mode, né? O modo de você travar aqui a condução no modo 100% elétrico, sempre que a bateria de menos de 2 kWh estiver com carga suficiente. Agora sim, bora rodar. Muito bem, agora estou a bordo do RAV4 para dirigi-lo, não é? Na mágica da edição, estávamos no nosso QG, agora que você já viu, mas eu estou indo para o QG e depois vou voltar para o QG. Enfim, o importante é que agora a gente vai andar. Bom, posição de dirigir bastante fácil de encontrar, né? Afinal de contas as regulagens são elétricas aqui e o volante também tem uma regulagem bastante ampla. Eu já dirigi um pouco do carro saindo de São Paulo, estava um trânsito danado, nem valia a pena ligar a câmera, porque mais fiquei parado do que andei. Me agrada essa posição de retrovisores, né, que eles adotam, que você consegue ter uma visão aqui nessa janela espia da porta do motorista aqui. Bem, vamos lá. Nos modos de condução, eu vou deixar primeiro no modo Sport. Isso. Colocar aqui em ré. O carro tem câmeras 360, como eu te mostrei. Vem vindo alguém, um pedestre, ele está me avisando, cuidado que vem vindo alguém. Pronto. Agora podemos sair. Bom, é sempre interessante, né, a gente ter contato com um carro de padrão mundial. A gente acaba no Brasil tendo acesso, especialmente quando a gente diz de, entre aspas, montadoras nacionais, né? Ou seja, montadoras... E aí, meu querido? O cara entrou na minha frente simplesmente, sem dar seta. Quando a gente fala de montadoras nacionais, leia-se aí montadoras que têm fábrica no Brasil, né? A gente está acostumado... Olha o outro RAV4 aqui, ó. Não é à toa que é o SUV mais vendido do mundo, né? Tá aqui a geração, a quinta, né? Imediatamente anterior a essa. Também na versão híbrida plena, como esse carro aqui. Mas, um Corolla Cross, enfim. Toyota um Lexus. Toyota é bastante forte aqui no estado de São Paulo. Estamos aqui perto da rodovia dos Bandeirantes, rumo ao interior. Mas, voltando, né, ao que eu estava dizendo, é sempre bom dirigir um carro... Aliás, nem vi se tá filmando a contento, tá? É sempre interessante dirigir um carro de padrão mundial, né? Esse carro aqui vem importado do Japão e é
bem dizer, um carro que é o mesmo em todos os lugares do mundo, né? Lembra do Volkswagen Polo, quando chegou aqui no Brasil no começo dos anos 2000, que tinha até uma propaganda da Volkswagen, né? Volkswagen Polo, o mundo inteiro dirige o mesmo carro. É mais ou menos por aí. Novo Polo, o mundo inteiro dirige o mesmo carro. A lógica aqui do RAV4, né? O mundo inteiro dirige o mesmo carro. E esse carro aqui é um SUV, o famoso SUV médio, né? Esse é o SUV médio quando a gente traz a lupa, né? Quando a gente tira a lupa, né? Quando a gente olha de longe e enxerga o mercado global como uma coisa só. Esse aqui é o SUV médio da classe média mundial, né? É que o Brasil, um país de renda um pouco mais baixo, muitas vezes não tem acesso de pronto a um carro como esse, justamente porque convencionamos a chamar SUVs médios por aqui carros de segmento ligeiramente inferior. Caso de Compass, caso de Boreal, caso de Taos. Mas esses carros, se a gente fosse olhar em termos globais, seriam SUVs compactos até, né? Compass, o Taos, né? Que por sua vez é menor que o Tiguan, que por sua vez é menor que o Cherokee, enfim, coisas nesse sentido. Mas ainda assim, é muito prazeroso ter contato com um carro que é do seu tempo, né? Lógico, eles fizeram toda uma linguagem diferente aqui por dentro, nessa pegada retrofit, que me agradou bastante. Aquela sensação de estar aqui e rapidamente você se ajustar, rapidamente você entender onde você aumenta o volume, rapidamente onde você acende o farol, rapidamente onde você regula o banco, o retrovisor, tudo. Então não é à toa, né? Não é à toa que tanta gente escolhe esse carro mundo afora. Mas é até interessante porque há pouco mais de um mês eu estava andando com o Renault Koleos. E é curioso, né? Porque o embargo do Koleos vai cair depois desse carro, então eu não vou poder falar exatamente, não vou poder traçar comparações muito específicas entre esse carro e o Koleos. Mas são carros que vão competir de alguma maneira, porque são dois híbridos lineares. Tudo bem, o Koleos é só tração dianteira, mas custa mais barato, mas o Koleos, vou te falar, tem uma pegada de finesse de acabamento por dentro que é um pouco melhor, um pouco mais refinado. O RAV4 ainda se vale muito da rusticidade de um Toyota que vai durar para sempre. Então, isso é uma crítica? Não é, jamais. Pelo contrário, só estou notando nuances desse posicionamento. Mas o que acontece? É difícil você chegar nessa faixa de preço, né? O Koleos, 290 mil. Esse carro começa nos 310 mil e chega aos 350, né? Na faixa dos 310, entre 310 e 320 na versão de entrada, 350 nessa versão completa. É difícil você chegar nessa faixa de preço aqui no Brasil tendo apenas carros híbridos plenos, né? E esse cara aqui é 90 por hora na faixa da esquerda. Ele tá de brincadeira, né? E não sai. É impressionante. A gente já convencionou a achar, a entender um carro de 300 mil reais no Brasil, especialmente um SUV, ou ele tem um motor a combustão muito potente, muito forte, caso, por exemplo, do novo Tiguan R-Line, ou ele é híbrido plug-in. Então, quer dizer, aqui a Toyota... É isso que eu falo, né? É isso que é curioso de notar como a Toyota enxerga o mercado, né? Ah, vocês estão fazendo isso aí? Não, beleza, eu acredito que a minha receita, as pessoas vão entender, as pessoas vão comprar. E 1 milhão de pessoas compraram no ano passado, né? Quer dizer, aqui a gente tem praticamente um Big Block, um 2.5, com motores elétricos que entregam um pouco mais de potência em relação ao anterior, né? Antigamente 222 cavalos, agora 238 cavalos. Ainda é um pouco menos de potência em relação ao Koleos também. Dados de ficha técnica do Koleos já estão aí disponíveis há mais tempo. E a bateria também, semelhante, né? 1,6 kWh, uma bateria pequena. Embora aqui no RAV4 seja possível colocar em modo EV, o carro para rodar em modo EV. Outro dado interessante também, aqui a gente tem o gráfico de tração, então se eu dou pé, se eu faço uma retomada rapidamente, ele aciona o motor a combustão e joga tração no eixo traseiro também. Eu senti muito bem calibrado essa entrada
especialmente lá na cidade, né, que você estava mais ali no manda e para, um semáforo, entrava com mais frequência, acontecia com mais frequência essa entrada do motor a combustão. E tudo acontece de maneira muito suave, a direção aqui com assistência na medida certa, nem para mais, nem para menos, modulação de freio também muito boa. Eles fizeram, né, todo um retrabalho nessa plataforma, que é basicamente a mesma de antes, é a TNGA de sempre, mas obviamente com novos reforços, né, com novos pontos de vedação, reforços em pontos aqui estratégicos do monobloco, que fazem com que o carro fique mais prazeroso de andar, né? Então o carro é muito bem isolado, a direção tem assistência correta. Precisei dar um pouquinho de pé, você nota, né, esse ruído característico aqui do sistema híbrido da Toyota, que faz um pouco mais de barulho. O pessoal não sabe andar na rodovia dos Bandeirantes. É impressionante. Eu acho que vocês que gostam tanto de autoescola, não é isso? Não podia acabar com a autoescola. A autoescola devia ter um curso como dirigir na rodovia dos Bandeirantes. É impressionante o que você vê aqui nessa estrada. Voltando. Então você tem, você tem o motor a combustão entrando com mais vigor, jogando, né, a rotação lá para cima, auxiliado, essa sensação, né, exacerbada um pouco mais aqui com a transmissão do tipo CVT. Agora vamos passar aqui no pedágio, diminuindo um pouco a velocidade. Na sequência, a hora que eu passar aqui da cobrança de pedágio, eu vou acionar o piloto automático adaptativo, que também foi revisto aqui para ficar ainda mais inteligente, né? Passar aqui devagar. Modulação de freio, cara, bem boa, bem progressiva. Você não tem aquela sensação, muitas vezes, comum até em carros chineses, né? Eu sinto isso no Song quando eu dirijo também. O primeiro 1/5 do pedal um pouco suave, e depois você tem uma curva, né, que acende o freio, e aqui não, aqui você tem essa progressão um pouco mais suave, né, aquela coisa, os seus papais, vovós, titios e titias que não ligam tanto para carro, que querem só um carro seguro para ir do ponto A ao ponto B, vão entrar nesse carro e se sentir seguro, se sentir confortável, não vão ter dificuldade, não vão achar uma coisa de outro planeta. Então é por aí que a banda toca aqui nesse carro, né? Colocar aqui agora no piloto automático adaptativo, colocar aqui em 120 por hora, que é a velocidade da rodovia dos Bandeirantes. Consigo ajustar aqui a distância, vou deixar na mínima possível. E ele já está dirigindo sozinho. A curva aqui não é das mais leves, é uma curva até relativamente fechada. E ele está fazendo numa boa, mantendo o carro centralizado na faixa. O head-up display também exclusivo aqui dessa versão, consigo ter as informações todas ali. Está pedindo para eu colocar a mão no volante, já identificou o carro à frente. Olha lá. Vai que vai, outra curva aqui na rodovia dos Bandeirantes. Claro, né, rodovia dos Bandeirantes, a gente sabe, é uma rodovia de bom asfalto, de faixas bem sinalizadas, né? Lógico que isso não é a realidade em boa parte da malha rodoviária do país. Mas onde isso é possível, o sistema funciona muito a contento. Mas é a tal história, o pessoal vem para a faixa da esquerda e resolve a andar a 90 km por hora, obrigando-nos a fazer isso aqui. E aí quando você dá pé, uma coisa que eu notei só, é claro, né, o RAV4, ele tem por si só o centro de gravidade mais alto, e essa geração ficou um pouquinho mais alto também. Então você sente um pouco o adernar da carroceria, mas é aquela rolagem, né, tranquila, está tudo sob controle aqui. Não é aquela coisa, meu Deus do céu, né, parece que eu estou numa gelatina. Não, você percebe a dianteira indo e a traseira respondendo a contento depois. Então, aqui ó, tô a 110 por hora, você tem, claro, um jogo aqui de transferência de massa, mas não tá tudo muito bem no chão aqui, não vejo problema com relação a isso. E no mais é isso, é um carro que é muito agradável de dirigir, bem isolado acusticamente, um carro de padrão global, que muitas vezes está restrito a segmentos ainda mais caros, né? A gente não está acostumado tanto a ver carros médios assim de padrão mundial aqui no Brasil. O próprio Compass, por exemplo, agora já está defasado, já tem uma geração nova lá fora.
Enfim, o próprio Koleos, né, que era um carro global da da Renault, demorou muito para chegar no Brasil e nem é mais o Koleos original, né, a ideia original do modelo. Já é um carro baseado numa arquitetura Volvo. Então, as coisas vão ficando... Os mercados, né, especialmente depois da pandemia, vão ficando difíceis da conta fechar. É por isso que esse carro, por enquanto, não está trazendo a versão híbrida plug-in. A Toyota não confirma se vai efetivamente voltar com a versão híbrida plug-in, que era um espetáculo, né? 0 a 100 em 6 segundos. Aqui eles não passaram para a gente o 0 a 100 da ficha técnica. E também eles não divulgam o torque combinado, mas certamente você pode considerar aí o torque do motor elétrico dianteiro como o principal responsável por colocar movimento nessa massa, né? Então, aqui você se apoia muito nisso, né? O carro agora está com um design muito bacana, com viabilidade, a certeza de que você não está colocando a âncora do seu navio num lugar movediço, né? Pelo contrário, um lugar que vai te dar estabilidade. Ó, o carro anda bem, não dá para falar que não anda bem, mas certamente gostaríamos de ver novamente a versão híbrida por aqui, né? Deixaram até escapar, o preço é o mesmo, 400 não, porque 400 mil reais era a versão PHEV, né? Mas a gente manteve o preço das versões Heavy, com um incremento aí, um pouquinho de potência, esse visual todo renovado, uma boa lista de equipamentos. Eu só acho que a versão de entrada peca um pouco em não oferecer, por exemplo, sensor de chuva, né? Eu acho que a versão de entrada ficou um pouco sem sentido até, em vista de alguns equipamentos que deixa de oferecer. Eu acho que você deveria pular direto para essa aqui. Mas enfim, ambas sempre com tração integral, e ao redor do mundo esse carro não existe mais em versões 100% a combustão. Eu gostei do RAV4, não dá para não gostar. Não dá para não gostar desse carro. Não dá para você entrar num RAV4, andar e falar, não gostei. Carros não são partidos políticos, né? Carros não fazem leis, carros não executam leis, carros não fiscalizam se as leis estão sendo bem aplicadas. Ou seja, aqui a maioria, dá para dizer, a maioria tem certa razão, né? A maioria, não é possível que 1 milhão de pessoas estejam erradas. Então sim, é um carro gostoso de dirigir, mas novamente, né? O mercado está cada vez mais esse segmento encontrando formas de entregar mais por menos, entregar mais potência, entregar mais alcance elétrico, entregar menos emissões. Por que não entregar confiabilidade e confiança também? O RAV4 não tem no Brasil o seu maior mercado do mundo, muito longe disso. Mas pensando no cidadão do mundo, escolhendo, né, aleatoriamente, colocando todo mundo dentro de um saco, chacoalhando e tirando, colocar essa pessoa num RAV4, ele vai dirigir e vai gostar, não tem como. É um carro bom de suspensão, bom de freio, bom de comportamento. Tem seu preço, tem sua potência, tem suas vantagens, suas desvantagens. E aí, o que você me diz? Será que só a reliability da Toyota é suficiente? Toyota não quer exatamente brigar por volume, mas já garantiu que 700 pessoas já estão interessadas por esse carro na fila de espera, esperando-o chegar nas concessionárias a partir de maio. Primeira impressão é boa. Primeira impressão é que o carro continua robusto como sempre, agradável como sempre. Esse visual que vai adiantar, né? Aliás, já tem a linguagem de design de outros carros, né? Da Toyota, como o Prius, por exemplo. Então, é o que você vai ver a partir de agora nos Toyota daqui para frente, nos próximos 10 anos. Esse carro precisa estar no Brasil, certamente. Não para fazer volume, mas para mostrar para todo mundo do que a Toyota é capaz. E a Toyota é capaz de muita coisa. Bora voltar lá. Eu tô chegando, né? Mas bora voltar pro nosso QG e fechar um pouco do raciocínio aqui acerca do RAV4. Será? Será que é isso que você deve fazer com 350 mil reais? Bora conversar.
Ai, como é bom dirigir um Toyota, não é mesmo? Às vezes a gente se esquece. E como é bom também dirigir um carro que não fica a todo momento beliscando no meu ouvido. Cuidado, cuidado, cuidado com a esquina, cuidado com a moto, cuidado com a placa, cuidado com o buraco. Calma, calma. Esse carro aqui não é à toa, é escolhido por 1 milhão de pessoas todos os anos, mas a Toyota sabe sim da concorrência pesada que esse carro enfrenta, especialmente no Brasil, que tem rivais chineses entregando mais espaço, mais potência por menor preço. Prova disso, tanto sabe dessa concorrência, é que ela resolveu não subir os preços e ainda mais, trazer uma versão um pouco mais em conta do RAV4, mantendo, muito importante, a tração nas 4 rodas. Isso você não perde em nenhuma versão. Sim, eu entendo o lado de quem já quer um nível de eletrificação maior, já confia, já sabe dos benefícios que é poder rodar de repente 100 km com uma carga de bateria e não depender tanto assim do combustível que oscila tanto de preço, especialmente esse ano. Mas eu entendo também quem quer um pouco mais de segurança, um pouco mais de confiabilidade e um pouco mais de tranquilidade na hora de, quem sabe, vender esse carro daqui 5, 8, 10 anos. E é como eu te falei, esse carro aqui não cria leis, não executa leis, não fiscaliza leis, não manda ninguém para a cadeia. Ou seja, não dá para dizer que a unanimidade que esse carro é globalmente é simplesmente burra. Pelo contrário, não dá para dizer que 1 milhão de pessoas todos os anos fazem uma escolha errada quando o assunto é levar um RAV4 para casa. E com esta bomba, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e você já sabe, você escreve aqui nos comentários o que você quer ver com maiores detalhes, porque já já esse carro volta pra gente para ficar aquela uma semana tradicional e João Anacleto poder saber como ele roda na cidade, quanto ele faz de consumo à vera, como ele acelera de 0 a 100, mas já te adianto que é um carro muito agradável de dirigir, suspensão não tem nem o que falar, freio, direção, tem como, cara. Carro mais vendido no mundo. Você vai falar o quê? Tchau.